Bom, então eu tinha como intuito fazer esses vídeos e para ajudar o pessoal que quer iniciar em programação e ensinando um pouco da lógica e guiando um pouco a pessoa. Mas conforme eu fui fazendo, eu acabei pulando algumas coisas e com pulando algumas coisas eu acabei me empolgando e talvez eu tenha falado de algum jeito que tu acabou não entendendo. Então, de acordo com o que eu pensei, ah, a cada alguns vídeos eu vou pegar e vou fazer uma recapitulação pra pegar e ensinar de algum jeito diferente ou mostrar um pouco mais devagar sobre algumas coisas. E, por exemplo, esse vídeo agora eu vou ter que ensinar algumas coisas que eu acabei não falando nos outros, então é um pouco importante, eu vou fazer um pouco mais devagar. Então, basicamente, esse aqui é a tua estrutura básica do teu projeto em C, o barra C++. Quando eu falo C, eu quero dizer C e C++, porque é basicamente a mesma coisa. Então, aqui a gente teria a função, e aqui tu tem a tua importação da tua biblioteca, que a gente vai ter funções como a de escrever na tela, a de ler dados do teclado, entre outras, acesso a variáveis, esse tipo de coisa. Então, basicamente aqui, se eu quero escrever alguma coisa na tela, eu vou usar o printf, algo na tela. O que eu escrever dentro das aspas, ele vai literalmente escrever o que tem dentro das aspas. Como tu pode ver aqui, ele deu erro, e é porque ele estava esperando um ponto e vírgula. Então aqui a gente vai ter que botar um ponto e vírgula. E bota para rodar, e ele rodou. Então tranquilo, tem que aprender a ler ali o que está de errado e seguindo de acordo com o que tiver de errado e arrumando. Então, toda vez, 90% das vezes, tu vai ter que botar um ponto e vírgula no final da tela, no final da tua linha que tu escrever. Vamos agora, eu vou te mostrar algumas variáveis. Então a gente vai ter int de inteiro. E o que seria uma variável inteiro? Pode ser tanto um número de 1 milhão a menos 1 milhão, por exemplo. Ela tem um valor máximo de casas, se eu não me engano, mas é um valor bem grande, por exemplo. Então, talvez isso aqui rode, talvez não. Eu não tenho certeza de qual que é o número total de casas. Mas, basicamente, é isso aqui. Tu tem um int, tu escreve int e o nome da tua variável. Isso aqui eu posso mudar de acordo com o que eu quiser, de acordo com o aplicativo que eu estou fazendo. Então, se eu estou, por exemplo, fazendo um número de alunos, eu posso botar alunos. Que daí eu nunca vou perder, por exemplo, o número dos alunos. E eu vou sempre saber que alunos se refere ao número dos alunos. Ou, por exemplo, professores. Ou carros, se eu cuido, por exemplo, de um estacionamento. Ou estoque. Entende? Então tu bota o nome de acordo com o que é. Float é um número vírgula. Então, o float é um número também. Ele pode ser negativo ou positivo. Eu vou botar aqui negativo porque eu quero mostrar depois uma coisa. Ele pode ser tanto negativo quanto positivo. E a diferença entre ele e o inteiro é que tu pode botar ele com vírgula ou sem vírgula. Então, basicamente, eu posso botar 1000.34. Então, aqui eu não consigo botar 1000.34, por exemplo. E eu vou mostrar agora outro. Sempre que tu for escrever uma variável grande, então se tu quer escrever, por exemplo, número alunos, número de alunos, é interessante que tu escreva a primeira palavra com toda ela minúscula, e quando tu for escrever a próxima palavra, tu escreva com a primeira letra maiúscula só, porque daí fica mais legível. Então, por exemplo, olha a diferença entre isso aqui, número vírgula maior, entende? Tu consegue ler mais fácil, de jeito mais fácil. Tem outros jeitos também, por exemplo, número underline e vírgula, mas eu costumo usar isso aqui, que eu me acho mais fácil. Aí depende de ti.
A diferença entre o double e o número vírgula maior é o seguinte, no double tu tem acesso a mais casas depois da vírgula. Então, por exemplo, o float tu tem acesso a, se eu não me engano, 7 casas depois da vírgula. E o double tu tem acesso a 13 ou 14 casas depois da vírgula. Então é mais ou menos isso. E uma variável que eu não falei antes, que eu vou falar agora, é booleana. Então, booleana. Então, basicamente, uma variável do tipo booleana é verdadeiro ou falso. Então, se tu quer fazer uma validação, tá chovendo? Tu faria, por exemplo, sim ou não. E daí, com isso, tu faz isso de acordo com o que tu quiser. Por exemplo, booleano é muito usado em condicional, por exemplo. Então, é basicamente isso, as que tu mais vai usar. Eu não vou botar aqui char, porque isso eu quero ver mais pra frente. Eu não curto muito que tu veja sobre palavras agora no início. É mais interessante que tu mexa agora com esses números e essas variáveis, aprenda como usar elas, para depois, quando tu chegar em char e string, tu se adaptar mais fácil. A diferença do booleano é que tu vai precisar importar essa biblioteca aqui. Geralmente eu não importava, se eu não me engano. Eu nunca cheguei a importar ela, ou eu não usava o tipo booleano. Mas, olha, ou eu sou meio louco, não sei, eu sou meio louco, mas tipo, eu não me lembro de importar isso aqui para usar o tipo booleano. E é bem usado. Então vamos aqui seguir. Então se eu quero imprimir uma variável, imprimir um inteiro, e eu botar aqui inteiro, o que vai acontecer? Ele vai imprimir um inteiro. Ué, mas por que ele imprimiu inteiro e não isso aqui? Porque tudo que tiver dentro das parênteses, ele vai interpretar como texto. Então ele vai literalmente botar o que tiver ali dentro que tu escrever. Então se tu quiser escrever uma variável, tu vai ter que, por exemplo, tu pode fazer assim. E o nome da variável. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o jeito que o caractere que tu usa para acessar essa variável, dependendo do tipo dela, e estou printando ela aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. Imprimir um inteiro menos 1000. Então, basicamente, o que tu pode ver é que se tu precisar imprimir uma variável aqui dentro da tua escrita, ou uma variável que tu já tem aqui, ou que tu vai ter, tu pode simplesmente pegar, botar um porcentagem, e dependendo da porcentagem, tu bota o nome dela aqui, esse nome aqui, depois de uma vírgula. Mas se eu quero imprimir duas variáveis, por exemplo, imprimir inteiro e float. Bom, não é muito diferente. Tu vai pegar e vai escrever F. E aqui depois tu vai escrever número, vírgula. Então, basicamente, vamos ver o que vai acontecer aqui. Número float. Aqui. Como tu pode ver, ele ficou 1, 2, 3, 4, 7, 4, por exemplo. Então, o float ele tem um pouco menos de precisão. Então, para tu ter alguma ideia aí já do que pode acontecer de erro. Agora vamos supor que tu tá fazendo um cálculo de valor de posto de gasolina, por exemplo, que tu só vai até os 3 dígitos e tu só quer imprimir até os 3 dígitos. Como é float, tu pode botar aqui entre a porcentagem e o F, tu bota ponto 3. E olha o que ele vai acontecer pra gente. Ele vai fazer 1, 2, 3. Então se tu bota aqui um ponto e mais alguma coisa, ele vai pegar e vai imprimir pra gente só depois disso aqui. Por exemplo, aqui tu pode ver ele deu uma arredondada, que era 4, 5, aí era 6.
Então ele deu uma arredondada pra gente. Isso que acontece com o float. Agora eu consigo também fazer isso aqui, que é com o double. Alguns lugares tu vai ter que botar FL e alguns lugares ele vai aceitar F, mas não sai muito desse padrão. Então, como tu pode ver aqui é 567, ele imprimiu pra gente, o resto ele não imprimiu. E tu pode ver que ele tem uma precisão maior que o float, por exemplo. Então, se a gente botar aqui, deixa eu ver, testar isso, ele acaba imprimindo pra gente, só não numa precisão tão boa, 568, que não foi o que eu escrevi, por exemplo. Então, ele acaba arredondando pra gente. Tem algumas funções que tu usa pra, se tu não quer arredondar, esse tipo de coisa, tem alguns jeitos que tu faz, isso eu não vou entrar a fundo agora. Mas é basicamente, tu vai usar que nem um float, mas ele vai ter uma precisão um pouco maior. E por último, booleano, eu não vou saber te dizer como que tu escreve o tipo booleano. Vamos ver. Não vou saber te dizer aqui, eu teria que pesquisar um pouco mais. Talvez, se tu quiser ir mais a fundo sobre isso, tu pode acabar pesquisando também. Então é basicamente isso. Agora eu quero testar uma coisa. Eu vou tentar fazer isso aqui que eu não me lembro 100% se funciona. Ok, não funciona. Ou eu tô fazendo errado, eu não me lembro muito bem. Talvez seja isso. Acho que não, acho que eu tô viajando. Não, eu sei que deve ter algum jeito de fazer isso, só não me lembro como é que faz. Mas no caso, se tu precisar imprimir separado, tu pode simplesmente escrever outro printf e escrever aqui. E pra tu quebrar uma linha, daí se tu quiser quebrar uma linha só no final dos dois aqui, tu pode quebrar com contrabarra N. Então basicamente é isso, ele quebrou uma linha aqui no final, mas não quebrou ali no início. Então eu vou te mostrar aqui, quebrando aqui nesse final. Então rodei aqui, ele quebrou a linha. E se eu quebrar a linha no início também, ele vai quebrar duas linhas. Então quebrou, quebrou. Então é basicamente isso. Agora eu vou mostrar um pouco de condicionais. E para falar um pouco de condicionais, na verdade um pouco antes, eu vou te explicar o que está acontecendo tudo aqui de um jeito um pouquinho diferente para tu entender. Quando eu falei, acho que foi no vídeo 2 ou 3, sobre essa tabela aqui. Então basicamente, o teu computador ele interpreta cada letra, cada número, cada sinal que tem aqui com um valor. Então, por exemplo, o arroba, ele tem o valor 64. O A maiúsculo tem 65. O Z tem 90. Então, se tu quer fazer, por exemplo, em C, tu quer descobrir se o teu usuário digitou a primeira letra do nome dele em maiúsculo, tu vai pegar a primeira letra, tu pega a primeira letra, falando de um jeito mais simples, tu pega a primeira letra e tu, passando ela para decimal, que era o que eu fazia antes, que eu acabei fazendo, com char, letra... Opa, perdão. Letra A. Então, basicamente aqui, se eu botar letra, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele me retornou 65. Como tu pode ver nessa tabela aqui, a letra A é 65 aqui nessa tabela decimal. Então vamos ver o N. O N deve ser 78. Então vamos botar a letra N aqui para tu entender. 78. Então como tu pode ver aqui, se tu precisar em C isso, tá? Em outras linguagens que são mais avançadas é um pouco mais tranquilo, porque ele já vem um pouco pronto o método. Mas se tu quer saber se o teu usuário digitou uma letra que seja
maiúscula, como tu pode ver, a gente tem 26 letras. Então, de 65 a, a 90, é isso? De 65 a 90, ué, não era 26 letras? Que esquisito. Ué, 26, 65, mais 90 não era pra ser 91. Bom, estranho. Bom, sei lá, ou eu tô louco. Mas, ó, 122, 97 a 122. Olha, eu tô louco, cara. 97 menos 122. Oxi, tô maluco então. Bom, sei lá. Então, basicamente, tu. Desculpa aí a noia. Mas, basicamente, se tu quer saber se ele digitou uma letra maiúscula, tu pegaria a primeira letra e tu vai verificar se essa letra, se tu transformar ela em um número da tabela ASCII, se ela for um número entre 65 a 90, tu vai ter certeza que essa letra é maiúscula. Porque, como tu pode ver aqui, essas letras estão batendo de acordo com o que a gente quer aqui. Então, basicamente, se eu quiser botar a letra T, ela vai dar 84. Então, eu vou botar aqui só para tu ver, T 84. Isso aqui é um método um pouco mais avançado que tu vai ter que aprender um pouco, entender. Então, fica tranquilo que isso aqui por exemplo, tu não vai ter que fazer na mão, sempre ficar de olho nessa tabela e coisa. Então, basicamente, se tu quer saber, isso vai ser, por exemplo, um exercício mais complexo e mais avançado. Então, tu já vai estar dominando todo o resto e tu vai ter que saber, por exemplo, se o usuário digitou tal coisa certa, se não, tal coisa. Então, basicamente é isso, o que eu queria falar sobre a tabela. E se tu quer saber, por exemplo, se ele digitou uma letra maiúscula ou minúscula, é a mesma coisa. Então, se ele digitou entre uma letra entre 65 a 90, ela é maiúscula. Se não, ela é... Se ele digitou uma letra, ou um caractere, no caso, de 97 ao caractere 122, ela é minúscula. Então, quando tu quer transformar uma letra entre caractere e entre maiúscula e minúscula, o que tu vai fazer? Tu basicamente vai fazer aqui 122 menos 65, então 57. Ou tu adiciona, ou tu adiciona 57 ou tu tira 57. Então vamos fazer aqui a letra T. A T maiúscula mais 57. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar, porque eu acho que não. Mas tem como tu fazer isso. Ele não me retornou aqui direitinho. Mas basicamente tu vai fazer algo assim. A letra T mais 57. Eu não me lembro bem como é que tu faz, mas é algo assim. Então, digamos assim, tu não precisa fazer uma validação para cada letra. Tipo, se a letra for A minúscula e tu quer transformar se tu quer das minúsculas para maiúscula. Então tu não vai fazer tipo, se for A minúscula, tu transforma para isso. Se for B minúsculo, tu transforma para isso. Então, basicamente, tu vai pegar aqui o minúsculo e vai tirar 57. É 57? Acho que não, hein? Acho que eu tô meio louco. Deixa eu fazer aqui. 97 pra 65 dá 32. Provavelmente eu viajei. Vamos tentar aqui fazer de novo. Que estranho. T. Então, como tu pode ver aqui, acabei me atrapalhando um pouco, sinto muito. Apaga um pouco daquilo que eu falei de besteira. Mas basicamente, se tu quer transformar uma letra de maiúscula para minúscula, tu acaba só tendo que adicionar 32. Então, se tu quer transformar de T minúsculo para maiúsculo, tu tira 32. Então, é basicamente isso que tu vai fazer para todas as letras. Agora, se tu acabar escrevendo outra coisa que não seja uma letra, por exemplo, eu acho que eu vou botar outro sinal. Isso aqui, aí vai dar por exemplo, diferente. Então, se a gente for aqui e pesquisar onde é que é a barra e tirar 32 no valor dela, a gente vai chegar no E minúsculo. Então, aqui o E, a barra deve estar para cá. Barra, 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 barra.
Eu tô tirando 32? Deixa eu ver. Barra menos 32. Opa, aqui. E 101. Bah, então 101 era pra ser 133, mas não tem aqui. Então meio triste. Vamos ver se a gente consegue com um sinal de interrogação aqui então. Deu E de novo. Ah não, ele tá dando um outro valor aqui, sei lá. Bom, é meio complicado isso aqui, então não, se tu quiser tu pode explorar, eu não recomendo que tu decore nada, porque é um pouco profundo demais, uma coisa que tu não vai ver tanto. Então basicamente era isso aqui que eu queria te mostrar sobre variáveis. Eu acho que eu vou deixar aqui. E agora eu vou te falar sobre if e else. If, else, if e else. Então isso aqui seria condicional. Vamos falar agora sobre condicionais. Uma condicional esse aqui, tu bota um se, aí aqui dentro tem alguma coisa que tem que ser verdadeira. Então, se aí tal afirmação ou tal expressão que tu botar for verdadeira, aí ele vai executar toda essa linha de código que tem aqui. Então, basicamente, se 10 for igual a 10, toda vez que tu tiver que usar igual, se tu quer saber se uma coisa é igual a outra, tu vai usar com dois iguais. Isso aqui dentro do if. Se tu quer atribuir um valor a alguma coisa, aí tu tem que usar um igual, por exemplo. Mas isso eu vou mostrar agora. Se 10 é igual a 10, eu vou pegar o meu número inteiro e ele vai receber o valor de 10. Então aqui eu vou pegar e vou só imprimir o valor inteiro para mostrar para ti o que acontece depois que eu faço isso aqui. Então vamos lá. O valor inteiro é 10. Só que se eu pego isso aqui, imprimo o meu valor inteiro antes dele fazer essa validação, olha a diferença. Então aqui, como tu pode ver, ele fez essa validação antes e fez a validação depois. Ele imprimiu antes e depois da validação. Antes da validação, o meu valor é menos 1000. Se eu boto aqui mais 1000, tu vai ver que ele vai imprimir só 1000. Ele não imprime o sinal de mais. Então, basicamente, o valor 1000 que tem dentro da minha variável, depois que eu atribuo um valor a ela, outro valor, ele some. E tu nunca mais vai ter acesso a esse valor. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se tu acabar precisando desse valor mais pra frente, tu não vai ter acesso a ela. E depois disso, eu estou atribuindo o valor a ela. Agora, olha o que acontece se eu boto uma afirmação que não é certo. 10 é igual a 9? Não. Então vamos ver. Ele não entra aqui nesse código e não executa isso. Porque isso aqui não é verdade. Então ele vai pegar e vai pular direto para cá, para realizar essa linha. Só que, por exemplo, se eu boto de novo aqui, esse aqui é o sinal de diferente. Se 10 é diferente que 9, então ele vai fazer isso. Vamos ver. Diferente que 9 é verdade. Então, ali. Agora, se 10 for igual a 10 aqui, ó, ele vai dar errado. Por quê? Porque 10 é igual a 10. Ele não é diferente de 10. Então, ele não vai executar aqui e ele pula pra lá. É mais ou menos isso. Qualquer coisa vê uma velocidade um pouco mais lenta para tu tentar entender qualquer coisa. Mas em si é uma lógica um pouco tranquila. Então, eu posso fazer isso com outros sinais. Esse aqui eu já mostrei para ti o sinal de igual. Eu já mostrei o sinal de diferente. E agora eu vou te mostrar o sinal de maior e menor. Então, se 10 for maior do que 8, ele vai ter que me retornar 10. Ok. Se 10 for maior que 11, ele não é uma afirmação verídica, então ele não me traz aquilo ali. Agora, se o 10 for maior do que 10,
como tu pode ver, não é verídico. Por quê? Porque 10 não é nem maior e nem menor que 10. 10 é igual a 10, então ele não executa isso aqui. Então quando tu vai ter que fazer, por exemplo, tu tem 32 alunos e tu vai ter que repetir 32 vezes, tu tem que tomar cuidado, por exemplo, se tu quer contar o número de alunos, tu tem que tomar cuidado e contar exatamente 32 e não, por exemplo, 31. Isso é uma coisa que tu vai ter que ir aprendendo. Bom, se 10 não é maior nem igual a 10, vamos fazer aqui uma outra afirmação. Se 10 for maior ou igual a 10, o que vai acontecer aqui? Quando for um valor igual, ele vai executar. Quando for um valor menor, ele não vai executar. E quando for um valor maior, ah não, pera, eu acho que eu acabei atrapalhando aqui na lógica, mas... acabei atrapalhando na lógica. Se for um valor menor ou igual a 10, ele vai executar. E se for um valor maior, ele não vai executar. E aqui, basicamente, o menor é a mesma coisa. Só uma coisa que tu tem que se atentar. Quando tu quiser fazer o sinal de diferente, tu mantém sempre o igual à direita. E com o sinal de maior e menor, tu vai sempre manter o igual à direita também. Então, o igual é sempre à direita. Nunca se esquece disso. Então, se tu bota isso aqui, ele vai te dar erro. Bom. Então, depois disso, vamos só rodar aqui para tirar esse errinho aqui, que me dá tique. O que está acontecendo aqui no if? Ele está me perguntando... no caso ele não está me perguntando, ele só está executando o que eu quero quando uma condição for verdadeira. Então, basicamente, se eu pegar o booleana e botar true, tu pode ver que ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer. Por quê? Porque é exatamente isso que ele estava fazendo antes. Se uma condição aqui de dentro for verdadeira, ele vai executar isso aqui. Se não, ele não executa. Então, se eu botar aqui false, tu pode ver que antes estava true e ele me respondeu com 10. False. Então, ele não executou isso aqui. Ele não atribuiu esse valor à minha variável. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, eu estou validando se uma coisa é verdadeira ou é falsa. Então, eu vou pegar aqui e vou te mostrar o seguinte. Deixa eu pensar agora. Eu vou te ensinar agora, eu acho, sobre o else. Então, o else, basicamente, é o seguinte. Tu faz se alguma coisa... Se tal coisa for verdadeira, tu faz isso. Se não, tu faz essa outra coisa, entende? Então é basicamente isso. Se ele não entrar nisso aqui, para fazer isso aqui, ele vai entrar aqui, inteiro, e eu vou atribuir, por exemplo, para ele o valor de 9999, que daí a gente vai ter certeza que ele não entrou. Então basicamente aqui, se for true, tu pode ver aqui, ó. Então, como é verdadeira a minha expressão, ele pegou e entrou aqui. E ele não continuou executando o código aqui. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Só que se eu faço para ele ser false, olha o que vai acontecer agora. Ele vai me executar essa linha aqui. Por quê? Porque isso aqui é falso, então ele não executa essa parte toda aqui de dentro. Então, por exemplo, se aí tal coisa for verdadeira, então não é verdadeira, é falsa. Se não, ou seja, no caso, se for falsa, faça tal coisa. Então é basicamente isso. Ele está executando isso aqui, como isso aqui não é verdadeiro, ele vem para esse outro, que seria o else, que é o final de todos. Então eu vou te mostrar aqui uma coisa diferente. Tu pode botar esse sinal aqui, que tu se lembra que eu usei para, por exemplo, fazer diferente. Esse aqui é o sinal de diferente. Então basicamente isso aqui eu estou invertendo o resultado. Então se aqui for false e tiver a exclamação na frente, eu vou estar querendo que ele seja, por exemplo, verdadeiro.
Então, como é que funcionaria isso no caso de números? 10 igual a 10. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, então 10 é igual a 10? Sim, é verdade. Então ele deveria ter executado isso aqui. Só que como eu estou negando, eu estou falando que eu quero o resultado disso aqui tudo e que ele seja, por exemplo, invertido. Então, basicamente, se isso aqui fosse verdadeiro, na verdade ele vai ser falso. Então ele, como é falso aqui, ele não entra aqui e ele vai no else, que seria o se tal coisa, se não, que seria o se não. Então, basicamente é isso que esse sinal faz, que tu vai usar muito na programação. Muito. Desculpa. Então, basicamente aqui eu estou te explicando aqui o if, o else if, no caso o else, e agora eu vou te explicar o else if. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer desse jeito aqui. 10 for igual a 10, se não se 10 for maior do que 10. Então, basicamente aqui o que eu vou fazer para ti? Se 10 for igual a 9, eu vou querer que ele faça isso. Se não, se 10 for maior do que 10, eu vou botar aqui igual. E um else e te explicar isso aqui. Bom, vou te explicar aqui agora o que está acontecendo aqui. Eu vou pular algumas linhas para ficar um pouco mais separado e mais fácil de tu entender. Basicamente, se 10 for igual a 9, ele é para executar isso aqui. Se não, se 10 for igual a 10, ele vai executar isso aqui. E se nenhuma dessas duas for verdadeira, ele vai executar isso aqui indiferente do valor de 10. Por exemplo, se 10 é igual, é maior, 10 pode ser Jesus Cristo que ele vai executar isso aqui. Entende? É um caso nada dê certo, ele vai executar isso aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Ele me retornou 9999. Por quê? Porque 10 não é igual a 9 e 10 é igual a 10. Agora, se eu fizer aqui diferente, o que ele vai fazer pra gente? Ele vai me retornar 0. Porque 10 é igual a 10, daria true, e aí eu inverto, então da false, ele não executa essa linha, então depois ele faz o else, que seria a finaleira dele, ele não aguentou fazer o resto, seria isso aqui. Agora, olha o que acontece se eu pego e inverto esse aqui também. Olha o que vai acontecer. Se 10 for igual a 9, isso aqui é um pouco estranho, hein? Oxi, isso aqui... Agora eu tô perdido, porque não era pra ele ter acontecido isso aqui. Se 10... Tá, deixa eu tentar fazer isso aqui então. Pra ver o que ele vai me falar. Tá. Tá bom. Ok. Então aqui, como tu pode ver, eu botei dois diferentes e ele inverte e inverte de novo. Então, basicamente... Cara, isso aqui tá muito estranho, mas basicamente era pra tá certinho. Isso aqui era pra ter invertido e não era pra ele entrar aqui. Agora, o porquê que ele tá entrando aqui, agora isso aqui me encocou. Se booleana, tá? Se não... Tá. Vou fazer assim porque é melhorzinho pra tu entender. Então aqui, como tá false, eu vou deixar ele true e ele entra aqui. E tu pode ver que ele não executa os outros. Então, basicamente, se tu faz uma concatenação de condições, ele vai executar uma condição na condição que ele entrar e as outras ele não vai executar. Então, nunca é alterado o valor. E para te mostrar isso, eu vou, por exemplo, pegar e imprimir o valor aqui toda vez que ele... antes dele ser alterado. Pra tu ver que ele também não entra dentro do
do negócio. Então basicamente aqui tu pode ver, ele imprimiu antes do 10 aqui, depois ele transformou em 10 e aqui no final ele pulou, por exemplo, isso tudo, e ele foi direto pra cá. Então nos outros vai acontecer a mesma coisa, eu não vou te mostrar porque, como tu pode ver, aqui foi o primeiro, então se fosse acontecer ele teria acontecido com os outros dois, mas não aconteceu. Então eu acho que assim tá bom já pra um vídeo. Acho que tá bem longo, mas basicamente é isso que eu queria te mostrar de um jeito um pouco diferente, um pouco mais fácil pra tu aprender. Te expliquei a tabela ACE e é basicamente isso aí. Tu pode usar esse site aqui que é Tribom aqui pra pesquisar mais sobre, por exemplo, C++ e tal. Isso aqui é muito bom, ele te dá muitos exemplos e coisas do tipo. Só que ele é em inglês, então aí vai por ti, tu pode, sei lá, acho que usar o tradutor talvez funcione. Mas é isso aí e tamo junto.